Primeiro, fale menos. Numa conversa ninguém fala, só você fala. Para de ficar falando. Você vai falando tanto, irmão, fala da vida de um, fala da vida do outro, fala da vida de todo mundo. E eu tenho medo, gente, quem anda comigo aí sabe, eu não gosto que venham falar de alguém para mim, porque eu tenho medo, pergunta qual? Quem fala de todo mundo para mim, depois vai falar de mim para todo mundo. Primeiro, fale menos. Segundo, pense mais. Pense antes de falar, meu amigo. Não sai falando assim. Provérbios diz que tem pessoas que as palavras são como pontas de espada. Só cacetada, só coice. Pô! E sempre aquela desculpinha esfarrapada. É porque eu sou sanguíneo. Não, é porque você é sem educação. É porque eu sou sincero, eu falo mesmo. Não, você não é sincero. Você é chato. Não, porque eu não posso ver a pessoa e não dar um conselho. Eu tenho a unção de conselheiro. Não, você tem a unção de se meter na vida dos outros, cara. Pensa antes de falar. Pensa primeiro, fala depois. Deus te deu uma cabeça desse tamanho, uma boca pequenininha. É para pensar mais e falar menos. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. É para escutar mais e falar menos. Então faz esse gesto comigo, diga, pensar primeiro, falar depois. Escutar primeiro. Diga, entender primeiro, falar depois. E um conselho, se não entendeu, pergunta de novo, não sai falando o que você não entendeu. Porque tem gente que a gente fala uma coisa, ele entende outra, sai falando outra coisa, meu irmão. Irmão, eu fui pregar num culto em casa, como é que fala? Célula, culto doméstico, várias denominações, vários regionalismos, cada um dá uma nomenclatura. Culto no lar, culto familiar, culto domiciliar, reunião familiar, célula, grupo familiar. Eu fui convidado para dar uma palavra. E o pessoal soube que eu ia, não que eu seja alguma coisa, mas algumas pessoas gostam da gente. Foram todo mundo para a casa da irmã. Quando chegou lá, ficou um em pé, o outro sentado no chão. Quando eu peguei a palavra, eu disse assim, queridos, eu não vou falar muito. Vou falar pouco, até porque muita gente está em pé, nem todo mundo está sentado, está difícil, meio de semana, um dia de trabalho. Então, vocês me compreendam que eu vou falar menos para que as pessoas que não puderam sentar, estão em pé, não tem lugar para todo mundo, não se sintam enfadonhos, cansados. Terminou o culto, o pastor daquela igreja me chamou e falou, precisa conversar com a irmã. Ela disse que você desdenhou a casa dela. Você falou que ela é pobre, não tem nem cadeira para dar para o povo sentar. Eu falei, eu não falei isso não. Eu me justifiquei o fato de eu falar menos. Tem gente que você fala uma coisa, meu irmão, ele entende outra. Entender primeiro, falar depois. Terceiro conselho, não diga que ouviu o que não ouviu. É que você ficou sabendo, fulano me contou nada. Foi ninguém que falou para ele não, ele inventou na cabeça. Fofoqueiro, mentiroso, enfia a gente no rolo. Por isso que eu não gosto de fofoca, não. Eu saio de perto, porque depois a pessoa vai falar assim, e o pastor Elias concorda também. Concorda nada, eu só ouvi. Não ouviu da minha boca eu falando. Mas tem gente que diz que ouviu o que não ouviu.